Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre leitura de romance. Venha comigo. Vocês já ouviram falar em O Pequeno Príncipe? Lembram? Bacana essa história, hein, pessoal? Quem pode ler essa história? Quem será que lê? Crianças, adolescentes, adultos? Todo mundo pode ler? Todo mundo, né, pessoal? Todo mundo pode ler. E cada um que ler, vai ler com uma visão, né? Quando eu leio enquanto criança, eu tenho uma visão dessa história. Quando eu leio enquanto adolescente, enquanto adulto, eu vou modificando a minha visão sobre o que está sendo tratado ali nesse texto. Pode parecer uma história bobinha inicialmente, mas traz muitas lições, traz muitos ensinamentos. E isso enquanto nós vamos, né, evoluindo, né, em conhecimento, em bagagem cultural, nós vamos adquirindo outras habilidades leitoras e vamos melhorando então o nosso conhecimento. Temos aqui o Pequeno Príncipe com a raposa, né? Então existe ali um diálogo muito importante nesta história, né, do nosso Pequeno Príncipe, que é um texto de romance. Então ali a questão do cativar, né, é bem importante ali, né? Você me cativou. O que é cativar? Né? Se aproximar, passar confiança, né? Às vezes é assim com o animalzinho, né? Nós temos lá um animalzinho que ele pode ficar um pouquinho mais arisco ou não. Se nós acabamos fazendo carinho, ele vai percebendo que nós não faremos mal nenhum e ele se torna próximo a nós. Então, esse carinho aqui que o Pequeno Príncipe vai fazendo na raposa nos mostra um pouquinho isso, certo? Também a questão do rito, né, que é tratado aqui no Pequeno Príncipe. O que é o rito, né? Então, uma certa regra, uma certa norma presente, né? Então, se você chegar, por exemplo, né, a tal hora, eu já começo a me preparar um pouquinho antes. Como é uma visita lá na nossa casa, na nossa família, quando nós sabemos que aquela pessoa vai chegar a tal hora, com certeza nós nos preparamos muito bem para poder recebê-la. Este livro é um dos maiores clássicos da literatura mundial, certo? O Pequeno Príncipe ele foi escrito há mais de 70 anos pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Aparentemente infantil, a história acabou conquistando leitores desde a criança até o vovô. No romance, nós observamos muitos ensinamentos que fazem-nos repensar atitudes em relação à nossa amizade, em relação ao amor, à política e a tantos outros temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, certo? Vamos relembrar aqui a utilização do discurso direto? É quando o narrador reproduz integralmente, de forma literal, aquilo que é falado pelo personagem, certo? Geralmente usa-se os verbos de elocução ou verbos dicente. Por exemplo, perguntou, falou, gritou, murmurou, enfim. Esses verbos são considerados, então, verbos de elocução ou verbos dicente. Tá? Geralmente nós usamos, então, verbos de elocução. Temos também o uso do travessão, presente aqui no discurso direto, né? Então, indica o início da fala do personagem. E geralmente nós temos também a utilização dos dois pontos antes do verbo. Acompanhe aqui um exemplo. Assim, o príncipezinho cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." Então, observe aqui que a fala é integral, por isso houve o discurso direto sendo utilizado. E o discurso indireto o que é? É a apresentação da fala dos personagens, só que é pela utilização das palavras do narrador. Então há uma pequena modificação, uma pequena interferência. Acompanhe lá. Os verbos de locução eles são apresentados, porém eles sofrem alteração, são apresentados na terceira pessoa, né? E a utilização da conjunção que é muito presente neste caso, certo? Veja o trecho abaixo, né, em que nós apresentamos então o uso do discurso direto e depois como ficaria o mesmo trecho no discurso indireto. Olha lá, no discurso direto, a raposa disse, dois pontos, usa o travessão, "Ah, eu vou chorar." Novamente o travessão, "A culpa é tua", disse o príncipezinho. E no discurso indireto, a raposa disse que ia chorar
e o príncipezinho disse que a culpa era dela. Então perceberam essa alteração? Muito importante, certo? Neste vídeo nós falamos sobre leitura de romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.